Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos agora aqui começar nossa aula de revisão. Ela vai ser um pouquinho longa, então eu vou começar bem rapidamente aqui já para não perder muito tempo, beleza? Nós vamos revisar esses 5 tópicos, lembrando que a última aula, que é a análise de investimentos, ela não vai ser revisada porque é mais recente, ela também é um conteúdo muito denso. Se for resumir, acabar retirando muita coisa, coisa que já aconteceu com vários tópicos aqui. Então lembrando que essa revisão não é necessariamente um compromisso, que está caindo aqui vai ser exatamente aquilo que vai cair na prova. A maior parte que vai cair na prova vai estar sendo cobrado aqui, mas pode ter outros tópicos que eu posso estar dando ênfase aqui durante a apresentação, falando que é melhor você buscar outras informações que podem cair lá também, beleza? Mas como a prova, de certa forma, é com consulta e tudo mais, eu acredito que isso não será um grande problema. E se vocês ouvirem bastante latidos aqui no fundo, é que meus cachorros estão revoltados com alguma coisa nesse exato momento. Então, vamos lá. Vamos começar com relacionamento com investidores, oferta pública, bolsa de valores, funcionamento do mercado, depois, por último, mercado de derivativos. Lembrando que a análise de investimentos não está aqui, mas vai cair na prova, tá? Então é importante para quem não viu a aula assistir ela. Começando com relações com investidores. É uma parte importante da administração estratégica de uma companhia, uma vez que envolve atividades em que a comunicação irá contribuir positivamente para a sua imagem. O executivo de relações com investidores, RI, é responsável por comunicação de mão dupla, pois fornece ao mercado e para entidades legisladoras e fiscalizadoras informações sobre dados históricos perspectivas da companhia, informa a alta administração da companhia a percepção e as demandas das partes interessadas em relação à companhia. Então, a relação com investidores ela não é somente uma parte de comunicação, digamos, do que a empresa faz para os investidores, mas ela também coleta informações dos investidores, assim como suas perspectivas, seus interesses e afins, tratando como stakeholders ali, e usa as informações passando para a alta administração nortear suas futuras decisões. Porque a partir do momento que você está na bolsa, ainda tem o interesse que a tua empresa fique sempre valorizada, então as demandas para suas ações têm que ser sempre grandes, ok? Porque a partir do momento que você quiser captar mais dinheiro no mercado, você vai emitir novas ações e vai haver uma grande demanda por pagar um bom valor por essas ações, ok? Se a empresa estiver desvalorizada, isso acaba não acontecendo. Os objetivos do departamento de RI podem ser resumidos como fornecer boa informação para analistas e investidores, ampliar e cativar a base acionária, identificando os investidores mais adequados ao perfil da companhia, moldar a mensagem da companhia de uma forma que claramente represente seu valor e enviar informações qualificadas sobre as respostas do mercado para a alta administração. RI é um meio de acesso a informações estratégicas tanto para o lado dos investidores quanto para a companhia. Então ele tem que manter os investidores informados sobre tudo aquilo que acontece na organização, de maneira que eles criem um elo de confiança ali com a empresa e saibam, digamos, o que esperar dela, da mesma forma que para a empresa isso é útil para a empresa poder nortear suas ações e ter a imagem que ela almeja para os investidores, ok? Os investidores vão ver ela como ela realmente é da melhor forma possível, vamos dizer assim. As ações vão desde explicações para justificar critérios de avaliação de determinado ativo contábil até informações detalhadas sobre estratégias, questões regulatórias e direitos dos acionistas. Lembrando que existem regras, leis específicas que dão um norte sobre o que é aquilo que é obrigatório para a empresa estar informando os seus acionistas, ok? Mas tudo aquilo que a empresa conseguir entregar extra é melhor para a empresa. As áreas de RI devem estruturar-se para acompanhar exigências do mercado que demandam além de itens econômicos, financeiros e contábeis. Uma área de RI bem estruturada contribui para entregar diversas áreas de atividade da companhia, uma vez que precisa promover uma cultura específica de difusão da informação. Então isso aqui é útil para a empresa, porque a empresa atinge um novo patamar, digamos, de maturidade. A partir do momento que ela consegue ter uma boa relação com essa área específica aqui de comunicação, então ela consegue, por exemplo, integrar áreas internas da empresa de uma forma mais eficiente. Como a relação com investidores tem essa competência de agrupar várias informações que ela tem a obrigação legal de divulgar ao mercado e também pegar informações extras para divulgar ao mercado para criar um elo maior de confiança, essas conexões que ela vai criando ali levam a empresa para um outro nível de maturidade capaz de, digamos, integrar áreas diferentes, onde que normalmente elas comunicariam também, e ser, digamos, o agente que vai fazer esse intercâmbio de informações. Isso é muito útil porque todas as áreas da empresa, digamos, podem ser melhorar na parte da comunicação umas com as outras. Dessa forma você consegue identificar novos problemas, você consegue ver oportunidades de negócio da empresa, entre outras coisinhas que podem ser feitas e melhoradas graças a esse tipo de comunicação aprimorada. Disseminação da cultura de capital aberto. Cabe ao RI direcionar o comportamento de todos no que diz respeito ao ambiente corporativo, ajudando a fixar os conceitos de companhia ética, responsável e transparente. O RI é um dos principais interlocutores responsáveis pela reputação da companhia, agregando valor e grau de liquidez dos papéis. Cabe também ao RI atuar como embaixador da companhia do país, estimulando os investidores estrangeiros a conhecer a economia brasileira e criando oportunidades de negócio. O RI precisa conhecer todos os fatos da companhia, institucionais, administrativos, financeiros, operacionais, comerciais, internacionais, relacionamento com funcionários, responsabilidade social e ambiental, relacionamento com a mídia, com o conjunto públicos externos, etc.
Então ele é o porta-voz da companhia, mas ao mesmo tempo lembre-se que ele coleta informações do mercado de maneira que a companhia consegue receber as informações e planejar suas estratégias com base nisso. Ela atua também na administração de crises. A companhia deve estar preparada para administrar eventuais crises que envolvam os mais variados tipos de problemas, inside information, divulgação incorreta de dados, conflitos regulatórios, incidentes que envolvam o meio ambiente, questões trabalhistas, etc. Para minimizar a perda do valor da companhia, é indispensável contar com uma política de transparência e um bom trabalho previamente estruturado. Lembrando que é difícil para uma empresa que não saiba como agir em crises, ela agir em crise corretamente. Normalmente tem alguns passos que normalmente são utilizados na parte de comunicação, como por exemplo admitir o erro, depois você se explica o que aconteceu e por aí vai, corretamente? Mas isso exige que a empresa esteja madura e que as pessoas tenham autorização para agir no tempo necessário para que evite-se dessa forma um problema maior. Qual que é o problema? A gente vê muitas empresas que elas são tão engessadas, tão hierarquizadas, que é complicado para elas, por exemplo, assim, aconteceu um problema, ela conseguir reagir de imediato por ter alguém que tenha competência de saber o que vai fazer e tem autonomia para poder agir naquele momento propício. Normalmente depende de ações. A gente vê alguns casos, igual aconteceu com o Carrefour, onde uma pessoa faleceu lá dentro e a empresa só continuou funcionando normalmente, sabe? Ninguém tinha autonomia para chegar e fechar aquele mercado e, digamos, o conhecimento e preparo para saber que deveria fazer isso, que isso iria repercutir de uma forma ruim. Assim como vários outros casos de crises mal gerenciadas que a gente vê por aí, perfeito? Então isso depende de vários fatores, mas essa independência de quem está responsável pela comunicação e essa estrutura prévia de como ela deve agir é fundamental para que isso aconteça com maestria. Admitir um problema e reconhecer suas dimensões é o primeiro passo da estratégia eficaz em momentos de crise. Temos os princípios éticos, então, da relação com investidores, ser transparência, equidade, franqueza, independência, integridade e responsabilidade. Transparência seria realmente divulgar tudo aquilo que tem para ser divulgado, equidade seria todas as pessoas conseguirem ter as suas informações relevantes, digamos, no mesmo momento, certo? Não ter alguém que vai receber a informação antes de outra pessoa. Claro que pessoas internas vão receber a informação primeiro, porque elas sabem o que está acontecendo ali rapidamente, mas de maneira que evite-se que isso acabe se tornando um problema, ok? 99,99% das pessoas vão receber a informação ao mesmo tempo. E essas pessoas que vão receber primeiro vão ser pessoas que estão lidando diretamente com aquele problema, por isso existe esse motivo de receber a informação primeiro. Não vai ser para um investidor que vai receber antes do outro, ok? Franqueza e independência, não ser, digamos, sujeita e norteada por forças internas da empresa, de maneira que ela atue de uma forma ilícita, né? Ou inadequada. Integridade e responsabilidade, agindo de forma responsável e permitindo que as pessoas façam os investimentos com coerência, com conhecimento, com embasamento, sem que sejam enganadas ali e façam mal investimentos graças a uma ação estratégica da empresa fraudulenta para conseguir angariar mais dinheiro. Segundo tópico de hoje, oferta pública. Para ter suas ações negociadas na bolsa, as empresas precisam abrir seu capital, ok? O primeiro procedimento para a empresa abrir o capital é entrar com um pedido de registro de companhia aberta na CVM. É comum que as empresas também solicitem à CVM autorização para realizar a venda de ações ao público, tecnicamente conhecida como distribuição pública de ações. Por ser a primeira colocação pública de títulos da companhia, é chamada oferta pública inicial, ou IPO, termo muito comum, acredito que você já tenha ouvido várias vezes, ok? Em várias situações diferentes, em jornal, internet e afins. A distribuição realizada pela companhia pode ser primária, ações serão emitidas ou criadas e em seguida vendidas aos investidores, secundárias, ações que já eram de algum sócio e que serão vendidas aos investidores, ou mista. Lembre-se disso, primeiramente estão sendo criadas as ações para serem vendidas. Secundárias, pensa que nós podemos ter um grande sócio, às vezes a empresa é uma empresa familiar que cresceu demais, e um dos sócios quer cair fora, quer diluir, digamos, a quantidade de participação que ela tem na empresa, ele pode vender suas ações. Então, no caso, a empresa não está aumentando seu capital, está só redistribuindo, perfeito? Ou pode ser mista também, a empresa pode optar por abrir mais, digamos, emitir mais ações, ao mesmo tempo que um sócio está se desfazendo das ações que ele tem e lançam isso ao mercado de uma forma conjunta, ok? Tem regras diferentes para cada tipo de situação e ambas podem acontecer. A diferença básica é que na distribuição primária o dinheiro de venda irá para o caixa da companhia, enquanto na distribuição secundária o dinheiro vai para o sócio que está vendendo as ações, não para a companhia. Basicamente o que acontece quando a gente compra uma ação e revende ela. O dinheiro que quando a gente revendeu a ação vai para nós. Quando a companhia já tem o capital aberto, já realizou a sua primeira oferta anteriormente, as emissões são conhecidas como ofertas subsequentes ou, no termo inglês, follow-on. Então a empresa, digamos, abriu seu capital, coletou dinheiro de sócios, coletou um monte de sócios novos para a empresa e digamos que ela quer mais capital, por exemplo, para expandir suas operações. Ela pode emitir novas ações, dessa forma as pessoas vão comprar e vão estar, digamos, aumentando o capital daquela empresa, se tornando sócio dela, e ela pode usar esse capital para reinvestir, ok? Prática muito comum e muito vista por aí. Tipos de companhias, oferta pública, então nós temos a oferta pública inicial e oferta subsequente. Lembrando, inicial,
No caso, a empresa está fazendo sua primeira abertura, correto? E subsequente, ela já tinha, digamos, aberto capital anteriormente e decidiu fazer novas emissões. Pode ser primária ou secundária, ok? Envolvendo aquela ideia de, por exemplo, estar criando novas ações, ou ela basicamente está pegando e revendendo de um grande sócio ali suas ações. De maneira que vai afetar a estrutura da empresa, tem regras diferentes, coisa que nós vamos ver daqui a pouco e já vimos bem mais bem visto na última aula, ok? Na última aula não, lá atrás, na aula de oferta pública. Lembrando também que ela pode ser mista, tá? Pode acontecer as duas situações. Motivações e objetivos para a empresa abrir seu capital. Tem acesso ao capital, então a empresa emite novas ações, coleta dinheiro, esse dinheiro entra na empresa. Dessa forma a empresa pode crescer, ok? O que isso afeta quem já é sócio? Pensa que a partir do momento que as ações da empresa estiverem sendo valorizadas, sendo que cada sócio, a partir daquele momento ali que a empresa abriu o capital, vai ter sua cota, sua participação naquela empresa feita por ações, pode haver uma valorização também. Sem contar que a empresa crescendo, a empresa em si vai valorizar e se algum dia um sócio quiser vender ela, vai valer mais a pena, ok? É mais dinheiro para todo mundo e quem tem direito a lucro também acaba ganhando mais. Liquidez patrimonial, facilidade de vender, que nem a gente tinha falado agora há pouco de um sócio desfazer da sociedade, ou pelo menos fazer parte da quantidade de ações que ele tenha, né, da participação dele na empresa. Ele pode simplesmente converter a empresa ali de forma que ela tenha ações, e por meio disso ela pode vender essas ações no mercado, que é mais fácil do que vender suas ações em totalidade. As regras são diferentes e, no caso, para a transação de ações é bem simplificada e bem mais fácil de chegar e vender uma empresa diretamente para alguém. E também imagem institucional. Toda essa questão que a gente falou de relação com o investidor, essa questão de maturidade, essa questão de confiança no mercado, tudo isso atua como um marketing muito favorável para a empresa. As pessoas sabem que empresas que têm ações na bolsa têm muito mais a perder, ok? E tem muito mais pressão, muito mais fiscalização. Então, em geral, para a empresa acaba sendo muito útil isso aqui, ok? Caracterização da oferta pública. A legislação estabelece que nenhuma emissão pública de valores imobiliários poderá ser realizada sem prévio registro da CVM, ok? Apesar de ele conceder prerrogativa de dispensar registro em determinados casos, como no caso de empresa de pequeno porte e de microempresas. Acabam sendo bem exceção às regras, tá? Principalmente no Brasil, que no caso a maior parte das empresas que estão na bolsa ali, né, a grande maior parte, são grandes empresas. Diferente do que acontece bem nos Estados Unidos, onde tem várias empresas pequenas que elas abrem seu capital, coletam investimentos e vão crescendo. Isso está se revertendo, né? O Brasil está começando, digamos, a ficar mais equiparado nesse quesito, até mesmo porque do nada muitas pessoas começaram a entrar na bolsa, não foi bem do nada, né? Foi porque a taxa de juros estava muito baixa, então as pessoas começaram a procurar alternativas de investimento. Nesse caso, tornou viável as pessoas começarem a investir na bolsa e dessa forma, esse mercado começou, digamos, a crescer cada vez mais. Isso é algo muito bom para nós, principalmente para as empresas que precisam coletar dinheiro. As ofertas públicas são intermediadas por instituições integrantes do sistema de distribuição de valores imobiliários, como os bancos de investimento, corretores e distribuidoras. Principais etapas. Protocolo de pedido de registro da operação na CVM. Formação do consórcio de instituições que vão coordenar e distribuir a operação. Estabelecimento de garantia, se houver, conteúdo de oferta, incluindo lote de forma de precificação, distribuição de prospecto preliminar e definitivo, material publicitário, coleta junto aos investidores de intenções e de reserva. Quantidade e preço máximo. Várias coisas aqui têm suas funções ou porque elas acontecem em determinada ordem, principalmente para essa ideia de conseguir precificar o preço correto das ações, de maneira que o pessoal não seja logrado. Pense assim, se aquela empresa, digamos, lançasse aquelas ações por um preço que ela tivesse total escolha de quanto ele seria, e se eles lançavam um preço muito alto, o mercado poderia perceber na sequência que aquelas ações não valem tanto quanto aquela empresa está cobrando, e as pessoas poderiam perder dinheiro pela rápida desvalorização desses ativos. Então tem várias regras e maneiras ali disso acontecer, para evitar que as pessoas percam muito dinheiro, e dessa forma que elas perdessem a confiança no mercado, que isso é algo ruim tanto para as empresas, quanto principalmente para a economia do país. Perfeito? Um caso interessante aqui, como um extra, que nem foi passado na aula e está sendo comentado agora, seria sobre a possível abertura de capital da Nubank nos Estados Unidos. Dei uma estudada nisso aí, tem bastante notícia recente sobre isso. Por enquanto é mais uma especulação, mas é bem interessante. O Banco Inter também fez isso, o PicPay também fez isso. Dei uma olhada nesses casos para ver como essas empresas que surgiram tão pequenas aí conseguiram crescer tanto. O eBanks também é um caso bem interessante de uma empresa aqui regional, então vale a pena dar uma estudada nesses casos e ver como o mercado financeiro te permite que uma empresa pequeniníssima e do nada, mas somente com uma boa ideia e que faça, obviamente, um bom trabalho, conseguiu crescer tanto do nada. E olha que caso interessante, o Nubank só dá prejuízo, né? Tipo, uma empresa está acumulando prejuízo há muitos anos e o valor de capital dele está gigantesco. Por isso que eu falo, dê uma estudada nesse caso, que é algo bem interessante, até mesmo para adquirir experiência aí antes da nossa prova. Continuando. Recebimento de reservas, quando contemplado no prospecto e no anúncio do início da distribuição, divulgação do período de distribuição, resultado da oferta, incluindo o preço final da ação, publicação do anúncio do início da distribuição, publicação do anúncio e encerramento da distribuição. Essas são as etapas envolvidas ali para uma empresa abrir seu capital e começar a negociar suas ações.
Então aqui agora nós vamos falar do último tópico, que seria o OPA. Talvez isso aqui eu nem leia, vou só falar rapidamente aqui para não perder muito tempo. O OPA seria, por exemplo, uma situação oposta, onde as empresas ou alguns sócios são obrigados a recomprar as ações em massa do mercado, mediante alguma coisa que possa alterar demais o valor daquela companhia. Por exemplo, mudança de sociedade, mudança do sócio ali, que digamos, ele é ali o controlador e afins. Então, essas mudanças grandes estruturais, que podem afetar muito a perspectiva do mercado em relação àquela empresa, podem estar envolvidas nessa situação de obrigação de recompra de ações. Lembrando que tem regras específicas e algumas situações só estão garantidas as ações ordinárias, as preferenciais não estão. Lembrando que a ação ordinária é aquela que permite que você tenha direito de voto, e a ação preferencial é aquela que você abre mão de voto na maior parte das situações e acaba recebendo uma maior parte do lucro. Perfeito? Regras específicas. Entrando agora no nosso terceiro tópico, vamos falar um pouco sobre Bolsa de Valores. Ninguém se interessaria em comprar ações se não existisse um mercado organizado de alta liquidez. Cada investidor poderia negociar diretamente com o outro, mas esse sistema seria ineficiente para encontrar propostas, definir preços, transparência e divulgação de informações. Qualquer um de vocês que já tentou investir sabe como o preço, por exemplo, de uma ação pode variar bastante dentro de um dia. Isso na própria aula de análise de investimentos foi mostrado como funciona a análise gráfica em relação a isso. E tudo isso não seria possível se não houvesse um sistema padronizado e único para essas pessoas, digamos, fazerem essas transações. Não é algo tão único, por exemplo, cada corretora ali vai ter seu home broker para você poder pegar e fazer seus investimentos, ok? Existem casos, nos Estados Unidos tem mais bolsas de valores e por aí vai. No Brasil aqui é um pouco mais centralizado, então isso aí já acontece de uma forma um pouco mais otimizada nessa relação. Mas quando você, digamos, tem esse sistema todo padronizado, isso permite que o mercado atue de uma forma muito mais eficiente, as pessoas tenham mais confiança e aumente a liquidez, fazendo que mais pessoas também tenham interesse em investir, de maneira que elas se sintam mais seguras para pular fora do barco caso vejam que ele vai afundar. Os mercados de bolsa e balcão buscam justamente eliminar essa ineficiência. Então vamos falar rapidinho, Bolsa de Valores. Dentre os benefícios gerados pelas bolsas de valores para a economia e a sociedade, destacam-se financiamento para a capitalização das empresas através da venda de ações, estimula a aplicação de poupanças em ações de companhias com benefícios para os mais diferentes setores da economia, facilidade nos processos de fusões e aquisições de companhias, aprimoramento de governança corporativa, atuação como termômetro da economia do país. Resumindo, só vantagem. Precisa analisar uma série de indicadores diferentes para ver realmente como está a saúde econômica daquele país, além de permitir que as empresas consigam coletar dinheiro de uma forma mais facilitada sem depender de instituições financeiras. Obviamente, tem as instituições financeiras que estão atuando ali, tipo corretoras e afins, mas sem precisar pegar de empréstimo, por exemplo, bancário, algo que é extremamente caro e mais arriscado para aquela empresa. Você simplesmente pega ali, digamos, envolve, engaja as pessoas para que elas tenham interesse em investir naquela companhia, então dessa forma elas conseguem diluir, digamos, dividir o risco junto com aquela empresa. Então elas fazem parte daquela sociedade. Se a empresa valorizar ou quebrar, eles se ferram junto com aquela empresa. Mas se a empresa crescer e ganhar dinheiro, ter lucro e afins, eles também vão receber dinheiro com base nisso. Então é uma relação muito útil para ambas as partes. Perfeito? Mercados regulamentados, temos o mercado de bolsa, que é esse que a gente acaba falando mais, que tem todo o sistema otimizado por home broker, milhares e milhões de pessoas interagindo ali simultaneamente com ordens de compras e vendas e vários ativos diferentes, seja fundos de investimento, seja ações, seja afins, perfeito? Então a bolsa seria o sistema maior, mais eficiente, mais regrado também. Então, por causa disso e toda essa questão relacionada à eficiência, tem a maior liquidez possível. Então, as pessoas praticamente quando querem vender alguma coisa, automaticamente já conseguem. É bem difícil ter situações que uma ordem fica empacada lá por não ter alguém para comprar ou não ter para vender. Se o preço tiver aquele mercado momentâneo, você vai conseguir executar. Temos o mercado de balcão organizado. Seria basicamente um mercado, digamos, intermediário, onde instituições acabam ali vendendo diretamente alguns títulos para os seus clientes, ok? Lembrando que cada vez, quando você está se afastando ali da bolsa de valores, vai diminuindo ali a sua, digamos, capacidade, tanto de liquidez e suas garantias, perfeito? A bolsa é extremamente organizada e extremamente regulamentada de maneira que você se sente bem mais seguro, tanto para os ativos que são vendidos ali, tem muitas regras para eles poderem ser colocados à venda, coisa que no mercado de balcão ele acaba acontecendo de uma forma um pouquinho mais frouxa, mas ainda assim o mercado de balcão organizado ele é bem organizado. Mas o que acontece diferença? Quanto mais solto for o negócio, normalmente as pessoas têm interesse em investir, então ele acaba remunerando mais. Então, teoricamente, aumenta um pouco mais o seu risco, mas em contrapartida ali você acaba recebendo mais, perfeito? Então, tem que sempre ser ponderado que vale a pena ou não, e sempre, tipo, vale a pena, em muito caso, investir em coisas de risco, mas sempre tem que diluir bem e diversificar bastante ali seus investimentos, de maneira que, se algo der errado, você não fique tão triste e desesperado, porque a maior parte da sua carteira ainda está segura. E temos o mercado de balcão organizado, que seria basicamente um que difere e está além, digamos, daquele do mercado de balcão organizado. A diferença entre eles é basicamente essa, seria aquele mercado que não é o mercado de bolsa e não é o mercado de balcão organizado. Então, além de tudo, ele ainda possui, digamos,
Outros tipos de relações entre diretamente instituições, em que elas não estão dependendo diretamente da bolsa ali, ou do mercado e banco organizado para realizar suas transações. É difícil explicar conceitualmente, até mesmo porque ele é bem menor no mercado como um todo. Mas pense que ele simplesmente teria muito menos regras do que teria os outros dois, de maneira que ainda assim ele teria que oferecer melhores oportunidades ainda de rentabilidade para os seus investidores para eles considerarem investir por aqui. Ok? Mas muitas dessas transações acabam sendo diretamente de instituições financeiras para os seus clientes e de uma forma bem direta ali, e normalmente as pessoas vão te avisar dos riscos caso vão contratar algum tipo de serviço diferenciado como este. Então, falar um pouco agora sobre a BMF Bovespa. É atualmente uma companhia de capital aberto formada a partir de integrações das operações da Bovespa e da BMF, sendo a única bolsa de valores, mercadorias e futuros em operação no Brasil. Sua principal função é proporcionar um ambiente transparente e líquido. Ela desenvolve, implanta e provê sistemas para negociação de ações, derivativos, títulos de renda fixa, títulos públicos federais, derivativos financeiros, moedas à vista e commodities agropecuárias. Por questões estruturais, os ativos negociados da BMF e Bovespa dividem-se nos segmentos Bovespa e BMF. Então aqui temos alguns ativos negociados no mercado prévio do segmento Bovespa. Então aqui entra-se basicamente em ações e tudo que se deriva-se delas. Temos alguns tipos de fundos também aqui, perfeito. Bônus de subscrição, opções não padronizadas, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o mercado de derivativos novamente. Debêntures, as promissórias, CRIs, fundos, basicamente tudo aquilo que a gente acaba investindo mais ali diretamente na função bolsa está aqui dentro, ok? Essa é, digamos, o direcionamento da Bovespa. E temos também o mercado PMF, no caso, né, mercado futuro, que nós temos aqui derivativos agropecuários, temos derivativos financeiros, mini-contratos financeiros, mini-contratos agropecuários. Lembrando aqui, a parte de opções está ali na Bovespa, ok? Só dando essa pequena diferenciação. Existem situações que podem ter algum outro tipo de coisas aqui relacionadas entre uma e outra, tá? Mas em foco principal, quase tudo que é um derivativo efetivamente está aqui na BMF, perfeito? E na Bovespa nós temos os itens que são mais relacionados e negociados diretamente ali na bolsa, ok? E também aqui, opções. Então, continuando. Nós temos segmentos de listagem, que seriam categorias, digamos, que as empresas poderiam se enquadrar, para despertar uma maior confiança ainda no mercado. Então, seria basicamente uma lista premium de empresas qualificadas para estarem aqui no segmento de listagem. Qualificado é um termo muito forte para utilizar assim no mercado financeiro, né? Porque isso aqui acaba tendo outros desdobramentos, mas são empresas que conseguiram ali serem aprovadas para entrar numa listagem especial, de maneira que assim elas, digamos, despertam mais confiança no mercado. Não tem muito além disso aqui para tratar esse assunto. Temos também os índices, que são utilizados como uma espécie de termômetro da economia local. Então você seleciona-se um grupo de empresa específico, de maneira que você consiga verificar como está indo aquele determinado mercado. Existem alguns índices principais que acabam pegando e avaliando, por exemplo, a nação como um todo, e tem outros que acabam avaliando setores em específico em quantidades menores. Pense que, por exemplo, você vai pegar as maiores empresas de metalurgia do país e montar um índice com base nos seus crescimentos e decrescimentos ao longo do tempo. Você consegue avaliar como as maiores empresas do mercado estão ali arrecadando dinheiro, normalmente você consegue ter uma noção se aquele mercado está bom ou está ruim. Isso vale para todos os mercados ali, que você consegue fazer esse tipo de agrupamento e utilizar esses dados um formato de índice ali para conseguir avaliar alguns detalhes em específico. Os principais índices BMF Bovespa estão aqui, tá? Em geral, não vou passar um por um, mas o índice Bovespa, né, que no caso seria o Ibovespa, é o mais ouvido por todos, que é utilizado principalmente como termômetro aqui da nossa economia brasileira. Perfeito, é bem comum ver, por exemplo, no jornal, aconteceu alguma merda, vai falar que o índice Bovespa caiu, ou aconteceu alguma coisa promissora que despertou a confiança do mercado e o Bovespa subiu. Então, é algo bem fácil de se ver isso aqui no dia a dia, ok? E tem vários outros indicadores diferentes que podem ser vistos outros fatores, como, por exemplo, indicadores de sustentabilidade aqui, carbono eficiente, e CO2, sustentabilidade empresarial, ISE, e assim por diante, ok? Os índices são utilizados para verificar determinada situação de alguma determinada característica nas empresas, um determinado grupo de empresas. Vamos falar agora um pouco sobre o funcionamento do mercado, nosso penúltimo tópico, se não me engano. Então temos as corretoras e distribuidoras. Sua principal atividade é a execução de ordens de compra e venda de ativos para seus clientes. Também pode auxiliar o investidor por meio de disponibilização de informações de análise de investimentos provenientes de seus departamentos técnicos ou de terceiros. As corretoras e distribuidoras normalmente oferecem aos seus clientes suporte para entender o funcionamento da bolsa e para a definição do perfil do investidor. É bem comum, por exemplo, ver corretoras e distribuidoras
que oferecem, por exemplo, cursos por meio de videoaulas e afins para ensinar a investir. Isso aqui é algo bem comum. Quem tem conta no Banco Inter sabe como funciona assim. A Clear tem isso. Toda corretora ali vai ter essa questão ali, até mesmo para incentivar as pessoas a investirem em coisas, digamos, que são menos conservadoras. Fornecimento de informativos sobre o mercado e relatórios e recomendação de ações, disponibilização de ferramentas e serviços, assessoria de especialistas, avisos sobre novos produtos no mercado, informações sobre recebimento de dividendos e outros valores, ok? Boa parte disso aqui acaba sendo obrigação dela oferecer, e outros ela acaba oferecendo para conseguir prospectar mais clientes e conseguir manter esses clientes mais fixos ali por, digamos, ter realmente uma confiança nessa corretora. Porque em geral, hoje em dia, graças à concorrência, os preços delas estão ficando cada vez mais nivelados e nivelados para baixo, indo ali literalmente por serviços gratuitos e não cobrar mais por determinadas ações. Quando digo as ações, para determinadas atividades vai fazer dentro da corretora. E isso faz com que você tenha que ter mais clientes para conseguir realmente obter alguma vantagem em relação a isso. Então a quantidade de serviços que tem aparecendo está sendo cada vez mais frequente. Profissões relacionadas, temos agentes autônomos de investimentos, administrador de carteira, analista de valores imobiliários, consultor de valores imobiliários. Lembrando que o principal deles aqui, que pelo menos que vale a pena ser destacado, é analista de valores imobiliários, que sendo aquele único que pode realmente indicar ações e fazer relatórios de maneira que façam indicações sobre crescimento ou decrescimento da empresa ao longo do tempo. O administrador de carteira, ele acaba ali conseguindo, digamos, fazer gestão de investimentos diretos para alguém, né? Então ele vai representar alguém, um grupo de pessoas para conseguir fazer investimento por elas, e assim por diante. Lembrando que na aula específica disso aqui é tratado esse assunto com muito mais delicadeza e detalhes ali. Então, assim como todos os últimos tópicos que foram passados, caso queiram mais informações, eu também sugiro e recomendo isso para poder fazer a prova com total perfeição e qualidade, que realmente revisem as aulas, pelo menos tem que ser os slides ali, para retomar com mais detalhes essa revisão. Lembrando que a revisão não é uma obrigação de que somente o que está aqui hoje que vai cair na prova, tá? É um indicativo dos melhores pontos que estão sendo colocados ali. Temos aqui também na parte de sistemas o Home Broker. É um sistema de acesso aos mercados da bolsa, por meio do qual os investidores podem negociar diretamente pela internet, enviando ordens de compra e venda. Algumas corretoras oferecem pacotes diferenciados com o intuito de atender melhor diferentes públicos, normalmente cobrando mais por isso. Então ele vai ter um Home Broker básico ali para as pessoas conseguirem utilizar e fazer suas operações mais básicas, mas a partir do momento que elas começam a ser investidores um pouquinho mais maduros, elas podem precisar de mais recursos. E por meio desses recursos a mais, um Home Broker diferenciado, um sistema diferenciado e otimizado para poder fazer transações de uma forma melhor e mais confortável, eles acabam ganhando dinheiro cobrando ali uma mensalidade por esse home broker melhor. Principais vantagens: acesso à cotação dos ativos, programação e envio de ordens e recebimento de confirmações de aceitação, de execução e de cancelamento, acompanhamento e realização de operações a partir de qualquer local com acesso à internet. Temos também a mesa de operações. Esse serviço coloca um grupo de profissionais à disposição dos clientes para orientação e execução de ordens. Além de chat e e-mail, acesso à mesa de operações realizado por telefone, o que torna esse meio de acesso uma contingência para investidor de home broker em caso de falha de conexões de internet. Lembrando também o que a mesa de operações pode ser utilizada ali por pessoas que têm dificuldade de utilizar sistemas eletrônicos. Então, uma pessoa às vezes mais idosa, uma pessoa que tem pouca experiência com mexer em computador, para ela pode ser muito complicado utilizar um home broker. Pode ser complicado, na verdade, para qualquer pessoa, mas pense que para alguns grupos de pessoas ainda vai ser ainda mais difícil. E para não excluí-las desse tipo de mercado de investimento, existe a opção também de você fazer as transações por telefone. Claro que existem burocracias envolvidas, mas em geral acaba atendendo públicos bem específicos e permitindo que pessoas que não investiram por home broker consigam investir também. E registro de operações. É obrigatório, obviamente, né? Quase todo hoje em dia, assim, é obrigatório registrar essas ações para as pessoas poderem reclamar caso aconteça algum problema, mas por transações e investimentos, isso aqui é extremamente regrado e é obrigatório ali o registro das ordens de compra e venda das pessoas. De forma digital, isso aqui é simples, né? Basicamente, ele vai registrar as operações que a pessoa executou diretamente por meio do computador, ou se no caso for utilizado o telefone ou algum outro meio, gravações, entre outros sistemas, podem ser utilizados para fazer esses registros de uma forma bem eficiente e perfeita. Agora, falando sobre esses mecanismos de contenção para pegar variações e problemas que possam acontecer e atrapalhar muito os investidores, temos o leilão, certo? Seu objetivo é evitar variações bruscas nas cotações dos ativos por situações ou ordens consideradas atípicas. Ao ser atingido algum parâmetro estipulado, a negociação do ativo é suspensa e ele entra em processo de leilão por um prazo determinado. Durante o leilão, os participantes e investidores têm a oportunidade de analisar a situação e, se for o caso, ajustar a sua posição. Então, o leilão ele acontece ali em um período mais curto, de forma isolada, de ativos específicos, da variação muito brusca, de maneira que... Porque o que acontece? Como a gente viu na última aula, as pessoas são seres, né, emocionais, isso é visto tanto na psicologia, economia comportamental e por aí vai.
Então o que acontece? As pessoas veem, por exemplo, um gráfico parecido com esse aqui, tá? O gráfico não tem nada a ver com isso aqui por causa do fundo, mas enfim, pensa que o gráfico está caindo bruscamente. As pessoas entram em pânico e começam a vender tudo aquilo que tem. Isso acontece bastante. Um bom exemplo disso aqui, como essas coisas funcionam, vou dar um exemplo a Petrobras. A Petrobras, lá por causa daquele discurso da troca do presidente há um tempo atrás, o valor da ação foi de 28 para aproximadamente 20 reais. Foi mais ou menos 21 ali, não lembro exatamente quanto foi. Hoje ela voltou para 28. Então foi um período ali, digamos, de alguns meses, um período extremamente curto, mas o valor caiu ali como se fosse 40% e de repente se recuperou. Esses mecanismos ajudam a dar uma travada de situação, porque, digamos, eles interrompem a negociação e vão estabilizando, esperando o pessoal se acalmar, parando de vender ali por impulso, para daí diminuir uma queda tão brusca. Pense que as pessoas começam a ver o dinheiro cair bastante e elas começam a tentar vender para evitar o que vão perder. E isso acaba acontecendo porque é um comportamento de massa, então isso é bem intenso e atrapalha bastante o mercado. E vou inventar uma série de mecanismos para evitar esse tipo de situação. O mecanismo mais drástico é o Circuit Breaker. Pense assim, o leilão acontece de forma isolada com ativos específicos. Já o Circuit Breaker ele trava toda a bolsa como um todo. Porque se as pessoas perderem confiança na economia como um todo, elas começam a vender todas as ações em massa, o que faz, por exemplo, que o Ibovespa caia drasticamente. Isso é ruim para o país, principalmente porque está acontecendo de uma forma artificial. Isso não é uma queda justificável, tipo, ah não, o país entrou em guerra ou levou, sei lá, alguém está com uma bomba atômica na gente. Não foi isso que aconteceu. É uma situação relacionada principalmente pela perspectiva do mercado, pelas expectativas dos investidores. Então, é algo que tecnicamente não é palpável. Não é realmente a empresa que se valorizou, as empresas estão em crise. É uma situação que aconteceu às vezes na economia daquele país e acaba criando um grande desinvestimento. Então, travar as negociações impede que pelo menos que as pessoas que vão fazer esse comportamento de manada evitem de fazê-lo e acabem afetando ainda mais e criando mais complicações do que já é realmente fatídico que vai acontecer. O mecanismo conhecido como Circuit Breaker suspende o pregão à bolsa por um determinado período em caso de oscilação muito brusca dos preços de negociação. Tem um objetivo semelhante ao leilão, com a diferença de que o leilão considera ativos isolados, enquanto que o Circuit Breaker, todo o pregão da bolsa é suspenso. Se o Ibovespa cair 10%, os negócios serão interrompidos por 30 minutos. Reabertos os negócios, se a queda atingir 15%, a interrupção passa a ser de 1 hora. Se novamente, após a reabertura dos negócios, as oscilações negativas chegarem a 20%, a bolsa poderá suspender os negócios em todos os mercados por prazo indefinido ao seu critério. Tem também aqui as opções de empréstimo de ações, tá? É bem interessante que você estaria basicamente alugando suas ações para alguém utilizá-las como garantia ou receber uma espécie de valorização delas, revender e depois devolver o dinheiro. Acontece várias opções diferentes, eu expliquei isso aqui melhor na aula original, tá? É um assunto relativamente complexo, então vale a pena dar uma estudada a mais, caso queira entender mais esse assunto, ou pelo menos ver a aula lá atrás e conseguir compreender. Mas essa situação que não é bem a questão do empréstimo, é mais uma questão realmente que pode ser comparada ali mais com aluguel. Isso aqui também acontece hoje em dia para criptomoedas, tá? Você consegue pegar e alugar as criptomoedas criando um elo ali de uma obrigação de quem está alugando de você devolver o mesmo valor em criptomoedas para você depois. Então às vezes a pessoa vai ganhar ali na especulação, ok? Atuando com um volume de, digamos, de moedas muito maior do que ele realmente teria. E permite que ganhe dinheiro da mesma forma também que gera essa obrigação de pagar de volta caso essas moedas desvalorizem. Então, tem regras específicas que devem ser bem negociadas ali para valer a pena para ambas as partes e diminuir o risco de todo mundo ali para uma escolha bem prudente. E existem também os mecanismos de ressarcimento de prejuízos. Lembrando aqui, o que eu vou falar aqui que é extremamente importante, esses mecanismos não são relacionados às pessoas que perderam dinheiro por, digamos, inabilidade ou por alguma situação que aconteceu de um mau investimento feito que venha acontecer ali, ok? Elas existem caso os sistemas utilizados tenham algum problema e as pessoas percam dinheiro justamente porque o sistema não funcionou como deveria. É diferente de você perder dinheiro por ter feito as escolhas erradas, ok? Então vamos entrar aqui agora no nosso último tópico. A aula está agora com 33 minutos, a meta era fazer ela com 40 minutos para não ser uma revisão de 50 e poucos slides que fosse muito maçante. Se bem que eu estou falando rápido, então é quase como se ela tivesse acelerada. Mercado de derivativos. A origem do termo derivativo está associada à ideia de que os preços desses contratos derivam dos preços dos ativos em que esses contratos baseiam-se. Os derivativos em geral são negociados sob a forma de contratos patronizados com o fim de proporcionar oportunidades para a realização de operações que viabilizem a transferência de risco das flutuações de preços de ativos e de outras variáveis. Finalidades. Temos o hedge, que seria a ideia de você fazer, por exemplo, uma contraposta naquilo que você aposta principalmente. Então, se seus negócios, digamos, podem ser afetados pelo dólar, podem ser afetados com a variação do preço de um commodity, você faz um grande investimento ali, de uma forma que, caso a maior parte do investimento realmente caia, este aqui, né, esse derivativo que você investiu, ele vai supervalorizar tanto que acaba, de certa forma, dando uma grande amenizada, ou até mesmo tancando ali seu prejuízo.
Tem a questão da arbitragem, você comprar, por exemplo, bens no mercado futuro e revendê-los em outros mercados. Isso aqui pode acontecer em mais situações, tá? Um tópico bem específico, na aula eu falei melhor sobre ele. Mas basicamente consiste em você comprar em um lugar e revender em outro. A gente pode fazer isso com qualquer coisa, né? Tipo, comprar um móvel e revender no LX. Mas na questão dos derivativos, isso aqui existe e muitas pessoas acabam ganhando vendendo os bens que estão atrelados aos contratos derivativos. E tem especulação, que é ganhar dinheiro simplesmente prevendo se vai subir ou vai descer o valor daquilo e depois revendendo por um preço maior, ok? Então lembrando que a arbitragem você basicamente está relacionado ali na transação dos bens relacionados aos derivativos, dos bens, digamos que esses contratos se derivam. E especulação você está trabalhando mais com a parte realmente financeira, que seria diretamente negociação dos papéis e com a venda deles quando eles valorizam, ok? Ou perdendo dinheiro quando eles desvalorizam. Tipos de mercados derivativos. Temos o mercado a termo, você se compromete a comprar ou vender certa quantidade de um bem por um preço fixado ainda na data de realização do negócio para liquidação em data futura. Então a relação aqui basicamente seria uma contratação mais direta, ok? Ele não é negociado ali por meio da bolsa, normalmente não, tem algumas exceções, tá? Mas normalmente ele é negociado mais diretamente entre as partes. E nele você se compromete a comprar e vender uma coisa em determinado período de tempo. Aqui nessa situação, quase 100% das vezes realmente acontece a transação no final, e se ela não acontecer, ela está acontecendo por inadimplência. A pessoa que se comprometeu a comprar em determinado período de tempo não está comprando porque não tem condições ou porque simplesmente não quer. Já o mercado futuro, ele é realmente uma evolução do mercado a termo, porque ele é mais padronizado e ele atua ali na BMF Bovespa, ok? Ele acontece de uma forma bem mais padronizada, assim como tudo que acontece ali na bolsa, mas eles, de certa forma, permitem que mais pessoas consigam investir de uma forma mais tranquila, principalmente pela ideia de que existe uma compensação, então você necessariamente não precisa pegar e receber aquele bem. Tipo, você quer investir em café, mas no final você não precisa efetivamente comprar aquele café. As transações acontecem de uma forma diretamente financeira, então você trabalha o quanto você ganha e perde dinheiro nessa transação e acaba indo aquele bem produzido para quem realmente interessa. Então o mercado futuro permite que qualquer pessoa invista. O mercado a termo é mais utilizado como garantias de setores específicos para comprar coisas em determinados preços, ok? E temos além de tudo o mercado de opções, que é um direito de comprar ou não alguma coisa em determinado período, depois de determinado período, ou o direito de comprar ou melhor, o direito de vender algo ou não após determinado período. Tem essas duas opções principais no mercado de opções. E existe também um prêmio nesse tipo de transação. Então, às vezes, a ideia da pessoa é não efetuar a transação e simplesmente receber aquele prêmio. Aquele prêmio é uma espécie de garantia, ok? Seria ali como se fosse um piso mínimo aquilo que seria pago, acho que dá para ser visto dessa forma, mas a forma de prêmio é algo mais específico e atende melhor esse quesito. Então, basicamente, se você acabar desistindo da transação, ainda assim você vai ter que pagar o prêmio para outra pessoa que iria te vender aquilo, ou vice-versa. Então, às vezes, esse prêmio pode ser o grande foco. Novamente, na aula respectiva de derivativos, eu expliquei corretamente quem ganha e quem perde nessas transações. Sugiro que vejam a explicação que está lá, perfeito? Lá está bem mais completa e com muito mais foco. Tem o mercado de swap também. Nesse mercado negocia-se a troca de rentabilidade entre dois bens, mercadorias ou ativos financeiros. Pode-se definir o contrato swap como um acordo entre duas partes que estabelecem a troca de fluxo de caixa, tendo como base a comparação da rentabilidade entre dois bens. Então você tem, digamos, o mesmo valor financeiro entre dois bens diferentes e você faz uma espécie de contrato que você troca a atualização entre eles. Então você, digamos, tem uma reserva de ouro e você tem, por exemplo, ali um CDI. Digamos que você pega e troca ali a taxa de rentabilidade desses dois bens, ok? Então você pode fazer um bem valorizar muito mais enquanto você acaba tancando a valorização do outro. Isso aqui é interessante, tá? Ele tem umas motivações bem específicas que acontecem, só que assim como na aula de derivativos eu não abrangi muito isso aqui porque é um tópico muito específico. Mas aconselho vocês, até mesmo como um momento de lazer, dê uma pesquisada nisso aqui para conseguir dar uma aprofundada maior. Classificação de derivativos, tem derivativos agropecuários, por exemplo, agrícola, café, boi, milho, soja, etc. Então você se compromete a comprar ou vender esses bens em determinada quantidade após o período de tempo. Derivativos financeiros, por exemplo, juros, taxa de inflação, taxa de câmbio, índice de ações e afins. Então seriam mais relacionados realmente à parte envolvendo diretamente de dinheiro e não um bem físico especificamente. E derivativos de energias e climáticos. Tem como objeto de negociação de energia elétrica, gás natural, crédito de carbono e afins. Isso aqui normalmente as pessoas ganham tendo boas expectativas ali em relação ao mercado, ok? Tendo perspectivas, digamos, mais assertivas se tais bens ou tais, digamos, commodities ali vão valorizar ou desvalorizar ao longo do tempo. Isso permite que a pessoa realmente ganhe dinheiro aqui. Enfim, pessoal, consegui bater a meta, deu 38 minutos, basicamente. Essa foi a revisão aqui, tá? Então, eu fiz ela de uma forma bem rapidinha, pelo menos para relembrar aqueles que acompanharam as aulas todas, vai ser bem tranquilo conseguir fazer a prova mais com base nela. Mas eu aconselho ainda assim quem tenha perdido uma aula, tenta ver aquela aula especificamente, porque são tratados muito mais detalhes, e a prova ela vai ser montada e estruturada com base
nas aulas que foram dadas, tá? Os tópicos que estão aqui são um bom norte de quem estudar, mas ainda assim eu aconselho que vocês tenham os slides em mão para fazer a prova também, perfeito? E dê uma estudada para o conteúdo ficar mais claro e vocês também conseguirem aprender de uma forma melhor. Gente, muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço, uma ótima semana e um ótimo fim de semana também. Qualquer dúvida que tenham, entre em contato, lembrando que essa aula de hoje não tem atividade, tá? As atividades foram até as atividades da semana passada, a partir de agora não tem mais, somente a prova a partir da próxima semana. Ok, gente? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.